Enfim, a gente falou muito de constrangimento, né? Por causa daquela cena que aconteceu com o Roy Drexler no outro Oscar, né? E se vocês pensam que o constrangimento acabou, vocês estão muito errados, não acabou não, porque hoje o Histórias de Viagem que a gente vai trazer pra vocês envolve justamente um fato bem constrangedor, um momento constrangedor que eu e Isadora passamos lá na Colômbia. Gente, é muito bom a gente rir de si mesmo, né? Agora, lembrando, porque na época foi um constrangimento, foi uma situação, assim, bem complicada. Eu lembro perfeitamente de mandar no grupo de viagem que a gente montou pra família, pra eles irem acompanhando, porque é aquela coisa. A primeira viagem internacional que a gente fez, a gente juntou todo mundo num grupo e tacou foto e todas as experiências nossas ali mandando no grupo. E a Isadora fez isso, gente. Eu fiz isso. Se depender do Rafael, né, ninguém sabe de nada. Não, é porque na minha cabeça a gente tem que aproveitar a viagem, então eu não fico compartilhando depois da viagem, aí eu sento, escrevo. Tem que ser ao vivo, porque aí, ó, eu consegui mandar pra eles na hora o que a gente tava passando. Eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas foi engraçado hoje. E se é bom rir de si mesmo, rir dos outros é muito melhor, né, gente? Não tem nem que ver, não. Então aí eu acho que hoje vocês vão rir da gente. Mas antes da gente perguntar, você já passou alguma situação de constrangimento aqui na Nova Zelândia, desde que a gente chegou? Todo dia, né, com o inglês. Assim, de não entender alguma coisa, de ficar cara de paisagem. Mas isso é de boa. Eu falo assim, uma situação mais marcante mesmo, uma coisa assim que você fica com muita vergonha. Não tanto quanto você. A Isadora é um ser superior, né? Já tá aqui julgando o coleguinha, tá acima, né, cara? É outra coisa, né? É porque eu contei pra ela que eu passei um constrangimentozinho nessa sexta-feira. 2 dias atrás, a gente tá gravando no domingo, e o que aconteceu é o seguinte, desde que a gente saiu do Brasil, eu tô reprimindo um comportamento que pra mim sempre foi natural, porque no Brasil a gente cumprimenta com um abraço e beijo, né? Isso é bem comum. Sim. Em Minas, quando você conhece alguém, é 3 beijinhos. É o clássico nosso. E eu acho que isso é quase que no Brasil inteiro, mas varia a quantidade de beijo, né? Tipo assim, tem lugar que é 2, tem lugar que é um só, mas geralmente no Brasil... Tem contato. Tem um contato físico. Tem contato. Você tem um contato físico, né? E quando a gente mudou pra Tailândia, eu comecei... Você deve ter começado também, né? Se reprimir um pouco, né? Se refrear um pouco, eu tinha muito medo na Tailândia, né? De tudo que eu fazia. Tipo todo movimento, eu ficava meio assim, com medo de estar ofendendo eles de alguma forma. A gente fica com esse receio, né? Quando é uma cultura diferente da nossa, a gente sempre fica com o pé atrás, a gente lê bastante, procura informação, mas ainda assim, um pouquinho fica, né? A gente sempre fica um pouquinho preocupado de acabar, violando a zona de conforto do coleguinha, né? E ofender uma pessoa por causa disso. E lá, Tailândia é uma cultura asiática, então assim, a gente já sabia de antemão que não tinha tanta essa proximidade, então a gente já foi reprimindo esse impulso, essa quase instinto, né? Acaba se criando quase como um instinto de tão natural que fica pra gente. E aí lá eu passei a usar mais assim, cumprimentava à distância, só levantava a mão como quem diz, opa, bom. Era basicamente isso aí, levantava a mão. E depois fui pegando o odigi, que é aquela... que é muito presente nas culturas tailandesa, vietnamita, chinesa, japonesa, que é quando você junta as palmas da mão na frente do rosto e dá uma inclinada, né? E comecei a cumprimentar assim, lá fui pegando. No peito, não? Hã? No peito, não? Pode ser no peito, pode ser em frente ao rosto. Não, é porque eu tenho a impressão de que tem níveis, tipo assim, dependendo níveis de hierarquia, né? Isso. Dependendo da pessoa com quem com quem você tá cumprimentando, tipo aqui no rosto para uma pessoa nível hierárquico superior. Uhum. Eu não lembro perfeitamente, mas acho que tem sim essa diferença. Pode ter mesmo. Eu sei assim, no Muay Thai, por exemplo, quando a gente vai lutar e você está cumprimentando o seu crew, que é o seu treinador, ele é de uma posição hierárquica superior, tanto que você usa o moncon, que é aquela corda na cabeça, você não pode encostar nela, é só ele que pode. E aí quando você faz o cumprimento, faz essa espécie de odigi, a mão vai lá na testa. Então é isso, eu fazia bem assim no nível do peito, quase sem encostar em mim mesmo, é só assim, tipo, bem... Porque você tá superior, né? Então você não respeita os outros, né? É por aí, né? Não, é porque tá no meio, eu não sei. No meio do caminho. Mas enfim, eu peguei esse costume. Inclusive, aqui virou um caos absoluto, né? Porque depois que saiu da Tailândia, de vez em quando eu cumprimento só levantando a mão, de vez em quando eu faço um odigi pra uma pessoa, assim, aleatória, no mercado, na rua. Eu esqueço que isso não é o costume aqui, né? Mas, pelo menos, não tava tendo contato, nem nada, né? Aí os bonitos aqui foram pra festa junina
e ficaram rodeados de brasileiro. Ficou lá, se sentiu muito, muito bem recebido pela comunidade brasileira. Muito em casa? Muito em casa, abraçando todo mundo, beijando todo mundo, dançando forró. Então, assim, tava cheio de contato, tava aquele negócio todo, isso foi no final de semana passado, então acho que meio que eu abaixei a guarda, sabe? Mas aí, quando foi na segunda, eu falei, não, agora eu tenho que voltar no normal, né? Tentei voltar ao normal. Só que o que acontece? Eu tenho ouvido muito podcast, né? E eu geralmente eu faço uma mistura. Tem alguns que eu ouço que são em inglês, tem alguns em português. Só que tinha acabado os episódios do meu podcast favorito, que é o How Did This Get Made? Aí como tinha acabado, eu tava ouvindo só em português. Eu tava ouvindo Mano a Mano, Medo e Delírio em Brasília, enfim, alguns podcasts que eu costumo ouvir e que são em português. E aí na sexta-feira eu tinha um cliente para atender às 11, que era um cliente da nossa disciplina do mestrado. E às 10 era o nosso programa. E aí o que eu fiz? Eu coloquei o fone no ouvido e fui ouvindo o nosso programa. Então eu já fui ouvindo português, já fui me sentindo mais em casa de novo, já tava com a guarda meio baixa, aquele negócio todo, aí rolou. Juntou tudo isso, né? Quando eu cheguei lá, tava 2 colegas de classe, um homem e uma mulher. Mas eu ainda assim dei uma refreada, né? E só cumprimentei, levantei a mão. E fiz opa, bom, tipo isso, né? Não falei isso, mas assim... O gesto que significa isso? O gesto, em Minas Gerais, o gesto significa opa, bom. É basicamente isso. E aí eu fiz isso, só que o cara esticou a mão pra dar um aperto de mão, que era uma coisa que ele não costumava fazer. E aí eu apertei a mão dele e eu entrei num fluxo, tipo assim, um fluxo comportamental, sabe? Foi desencadeando o comportamento e foi absolutamente natural. Depois que eu apertei a mão dele, eu fui abraçar e dar um beijo no rosto da menina. Nossa, meu Deus. Mas assim, foi muito, sabe, reação em cadeia. Aconteceu uma coisa e eu meio que, sei lá, tô no Brasil de novo, saca? Eu me senti desse jeito. E aí, foi quase aquela cena da Rachel no Friends, quando ela tá fazendo entrevista de emprego e o chefe estica a mão pra ela cumprimentar e ela abraça e dá um beijo. Uhum. Foi quase aquela cena, só que assim, quando eu passei o braço no ombro dela, dando aquele abraço parcial que a gente faz pra dar o beijo no rosto, eu senti que ela tava dura. Ela tava totalmente sem reação. Qual é a nacionalidade dela? Ela é kiwi. Ela é kiwi? Ela é kiwi. Tá. Eu achei que era a asiática que tem nessa turma, não tem uma asiática? Tem também, mas não era ela não, ela é kiwi. Uhum. Mas tipo assim, ela travou. Aí eu percebi isso na hora. E a sorte foi essa, porque aí eu refreiei, pelo menos não deu beijo. Aí você aterrissou de novo na Nova Zelândia. Aí ficou aquele clima assim, tipo assim, aí eu afastei, ficou todo mundo com aquele sorriso frouxo, ao mesmo tempo o olho levemente arregalado, sabe? Tipo assim, claramente todo mundo constrangido com a cena. E aí eu tive que disfarçar, né? Eu, tipo, só puxei papo, perguntei a eles, e aí, como é que estão pensando pro seu cliente hoje e tal? E esse final de semana? E esse fins? Que vai rolar no fins? Rolou um negócio tipo esse.